Já aconteceu de você acordar e sentir como se não tivesse dormido? O corpo pesado, a mente lenta e um cansaço que não se explica. Às vezes, a fadiga invisível não grita, ela sussurra. Ela aparece quando o mundo te vê funcionando, mas por dentro você está esgotada. E isso não é só cansaço, é o corpo implorando por pausa enquanto você insiste em continuar. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda. Prazer, eu sou a Diuli e o título de hoje é Quando o Corpo Reclama. Os sinais visíveis ou invisíveis da fadiga. Vamos lá? O primeiro sinal da fadiga já é bem sugestivo aqui no título, né? Então, o primeiro vai ser aquele cansaço que não passa. Você se sente cansada praticamente o dia inteiro, e aí você vai dormir exausta. Muitas vezes você não consegue dormir porque a sua mente não descansa, mas quando você ainda assim vence a mente no cansaço, você dorme que nem uma pedra e tem a impressão de que piscou os olhos e já acordou, já está no horário de levantar, e o seu corpo está moído de cansaço. Então é um cansaço assim muito além do normal, que você percebe, mas muitas vezes você não consegue explicar esse cansaço. E muitas vezes você não consegue nem entender esse cansaço. Então, não é só um cansaço nesse caso, é uma fadiga, é algo além do cansaço normal, é o seu corpo esgotado, é o seu corpo sem energia mesmo de manhã e tendo que sobreviver a um dia com uma rotina, mesmo que essa rotina seja leve, ainda assim é demais para aquele corpo que já está cansado de manhã. Imagina quando não é uma rotina leve. Então, a fadiga, ela acaba conosco, ela nos deixa mal e muitas vezes nem parece. Então, você por fora é uma pessoa super funcional, que está dando conta de tudo, mas por dentro você está se arrastando. Então, esse é um dos primeiros sinais. Você pode ter também o corpo com dores sem explicação. De repente surge uma dor e você não sabe explicar. E aí ela passa, daí outro dia ela volta, ou volta em outro lugar, ou você tem várias dores em lugares diferentes do seu corpo, mas você não sabe explicar porque não tem uma causa específica para aquilo. De repente a dor surgiu. E nesse caso, entenda que o seu corpo está enfraquecido, está super cansado e ele começa a apontar lugares que estão, digamos assim, mais vulneráveis, para que você perceba que ali precisa de um cuidado maior, de uma recuperação maior, para você diminuir o ritmo. E se você não faz isso, quanto mais o tempo passa, mais intensas vão sendo essas dores ou mais espalhadas. Então vai doendo em lugares diferentes, em mais de um, por mais vezes, e isso vai fazendo com que você seja obrigada a diminuir esse ritmo, porque ninguém consegue trabalhar, desempenhar com dor, ou não consegue no mesmo ritmo do que uma pessoa sem dor. Então as dores já são um alerta maior do que simplesmente o cansaço, a falta de ânimo, né, então é um momento que você tem que olhar melhor para si. Algumas coisas que você pode fazer para aliviar essa dor, né, ou para evitar muitas vezes quando você percebe que elas estão vindo, é fazer alongamentos, né, para dar uma relaxada ali na musculatura que às vezes fica muito tensa, muito cansada. Ou também fazer pequenas caminhadas, caminhadas leves, às vezes você está dentro de uma peça fechada, de um lugar fechado, né, dá alguns passos para lá, outros para cá, fazer uma caminhada leve ali para a sua musculatura se movimentar. Ou também fazer uma massagem, né, massagear aí essa região para aliviar essa dor. Outro sinal é a dificuldade de focar nas coisas, a dificuldade de manter o foco. Então você planeja, você se organiza. Vou pegar um exemplo bem simples, né, ler um livro. Às vezes você não consegue ler um livro pequeno ou algumas páginas, porque você não consegue focar ali naquela história, naquela leitura, mesmo que seja algo agradável, mesmo que seja algo do seu gosto. Ou você começa a ler aquilo e logo cai no cansaço, no sono profundo. Ou você está olhando um filme, por exemplo, está olhando um filme e de repente dorme, só começa a olhar e já dorme.
Então isso pode ser, não quer dizer que é, mas pode ser um sinal de fadiga, então é bom ficar alerta. Mas tem gente que não, tem gente que só tem facilidade mesmo, né, se deita, relaxa e de repente o sono toma conta e depois acorda e tá tudo bem, né, não tá cansado, moído. Nesse caso não vai ser esses sinais de fadiga, mas se, eh, não for assim, né, se você por qualquer coisinha já está dormindo, aquelas pessoas que dormem até em pé, e quando desperta, está cansada, está moída, parece que nunca é o suficiente, nesse caso sim, é um alerta para fadiga. Outro sinal é a falta de motivação. Às vezes você não tem motivação para nada, nem para levantar da cama. Eu acho que quando chega nesse ponto de você não ter ânimo, vontade nem de levantar da cama, pronto, você já tem que, né, acender todos os piscas-alertas aí e prestar atenção na sua vida, que algo não tá legal, algo não tá bem. E se não for nesse caso, também tem, por exemplo, aquelas pessoas que não querem fazer o que antes era legal, o que dava prazer, só querem ficar jogadas, deitadas, sem fazer nada. Né, às vezes não é só uma simples preguiça ou um simples cansaço, às vezes é algo além disso. Quando isso dura muito tempo e quando isso começa a atrapalhar a vida da pessoa, né, a pessoa às vezes perde o emprego, às vezes perde, né, as coisas, qualidade de vida, por conta desse cansaço extremo, essa falta de vontade de fazer as coisas, essa falta de motivação. Então quando isso começa a prejudicar, talvez seja fadiga. Também tem a irritabilidade com pequenas coisas. Às vezes você, percebe que você está se irritando por qualquer coisinha, por coisas que você considera besta, às vezes, né. Aquilo ali que antes não era nada, não me irritava, não era um problema para mim, hoje é. Às vezes um barulho, às vezes, qualquer coisa, assim, que antes não te atrapalhava, agora te atrapalha e atrapalha a um ponto de te irritar, de você perder as estribeiras, de você não se reconhecer, nessa pessoa que você se transforma nesse momento da irritação. Então isso pode ser porque você está com a energia baixa, você está cansado e você não tem saúde mental nem para lidar, né, com essa emoção, com essas coisas que antes eram simples. Então, se você chegou nesse nível, outro sinal de alerta. Também outro sinal é a sensação constante de carregar o mundo. Parece que você está cercada de problemas e tudo tem que ser com você, você que é a pessoa que apaga o incêndio, você é a pessoa que coloca as coisas no lugar, é só você que consegue resolver, e todas as bombas e os pepinos vêm para você dar jeito. Então, quando você percebe essa sobrecarga, quando você tem essa impressão de carregar o mundo nas costas, e isso tá pesado, você sente que tá pesado, também pode ser um alerta aí de que o seu corpo não está dando conta. E ele vai ficar cansado demais, sobrecarregado demais, ao ponto de você entrar nesse estado de fadiga e poder evoluir para coisas muito piores, né, para doenças, piores que serão mais difíceis ainda de tratar ou de resolver. Outro sinal que é bem característico e que a gente consegue perceber se prestar atenção minimamente, é quando você começa a perder o interesse, o prazer em fazer coisas que antes eram legais, eram agradáveis e que te proporcionava felicidade. E hoje não proporciona mais. Então, e eu não estou falando de muito antigamente, assim, coisas que, sei lá, há um ano atrás, há meses atrás, você gostava de fazer, era legal, você ficava empolgada. Hoje, só de falar, você já tem aquela preguiça, aquele desânimo, você não quer saber mais, porque aquilo não é mais agradável, não desperta mais o seu interesse e te soa cansado, assim. Em primeiro lugar vem o pensamento: "Ai, vou ficar muito cansado, vou ficar muito esgotada, ah, não tenho energia para ir, não tenho energia para fazer". Então, quando isso começa a acontecer, com certeza você já tem que também, ficar em alerta, porque as coisas não estão mais fluindo como deveriam. Porque se nem essas pequenas coisas que te traziam prazer trazem mais, imagina, né, como é que não está aí sua rotina e sua vida. Então é bom prestar atenção. E você se identificou com alguns ou com algum dos sinais para a fadiga, para o cansaço desse corpo e dessa mente? Se sim, compartilhe conosco aqui nos comentários. Gratidão por acompanhar até aqui. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal
E também eu vou deixar como indicação um vídeo que eu fiz só sobre fadiga, bem específico sobre fadiga, então aqui e agora na sequência, já vai ali e já assista. Beijos e te vejo no próximo vídeo, hein. Tchau.